Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco. A gente está aqui no segundo bloco. No primeiro bloco a gente bateu um papo com o nosso amigo Kendi Sakamoto, falando aí de novidades de uma rede portuguesa que chegou aqui no Brasil fazendo muito sucesso. E agora no segundo bloco a gente vai falar sobre franquia de assessoria. Você que está aí, mande e-mail para nós, o alvivo@tvgeraçãoz.com.br e também mande perguntas embaixo da tela que a gente responde aqui ao vivo para você. E não deixe de acessar o nosso portal, o www.franquiasemfoco.com.br. Lá você pode encontrar oportunidades de negócio, e-books, ferramentas, testes de perfil e uma série de informações para você que é franqueado, para você que é franqueador e você que busca uma oportunidade de negócio no mundo do franchise. Então, confere lá, www.franquiasemfoco.com.br. E nesse segundo bloco, para bater um papo aí sobre franquia de assessoria, eu recebo aqui ao meu lado o Márcio Roland, ele que é sócio-diretor da empresa que faz franquia de assessoria. Tudo bem, Márcio? Tudo, é um prazer estar aqui, estamos muito felizes pelo convite, e trazer também agora à frente de um novo projeto, que é o projeto da Desempenho Assessoria, para aquelas pessoas que estão buscando uma franquia voltada a serviços. Nós temos aí um novo projeto e bem interessante para quem de fato tiver o interesse de trabalhar com a gente. Legal, então pessoal, para você conhecer um pouquinho mais, o Márcio, ele é sócio-diretor da Desempenho Assessoria, né? A Desempenho Assessoria, ela é uma empresa especializada em franquias aí, e para você conhecer um pouquinho mais a história, a trajetória profissional, ele é sócio-diretor, como eu disse, ele atua no mercado de franchise desde 2008, ele é formado em administração de empresas com ênfase em gestão financeira, teve uma carreira em multinacionais, passando também pela administração pública e fazendo aí processos de gestão na área financeira, comercial e marketing em diversas empresas, né? Bom, Márcio, antes mesmo de começar a falar da oportunidade de negócio, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência profissional. Quer dizer, você tem experiência numa empresa multinacional, passou pela administração pública, fez trabalho de assessoria em diversas empresas. Fala um pouquinho da tua história até chegar a ser sócio-diretor da Desempenho Assessoria. Sim, perfeito. Eu iniciei pela Unilever, trabalhei durante 5 anos na Unilever, foi onde que na verdade foi meu berço, a nível profissional. Após esse período, eu queria conhecer um pouco também a administração pública, como que funciona o setor público, que a gente sabe dos problemas e das necessidades. E eu acho uma área muito interessante para quem desenvolve a atividade na área de administração, por oferecer alguns desafios que o mercado, no meu caso, o mercado convencional não oferecia. E eu passei durante 3 anos em uma fundação especializada na estrutura pública, e isso trouxe uma boa bagagem para que eu fosse, depois desse processo, trabalhar com consultoria e assessoria comercial, na parte de gestão financeira. E aí eu fui traçar algumas atividades em relação a um fluxo operacional dentro de um processo que eu posso colocar como a parte administrativa. Em relação a isso, foi bem importante porque isso trouxe para mim o mercado hoje de franchise, que é um mercado que, na verdade, veio em paralelo exatamente com o que eu estava começando a desenvolver, que é um mercado que eu me adaptei, iniciei a atividade em 2008 e hoje estou com a empresa, estamos com a Desempenho Assessoria até hoje. Legal. Diz uma coisa, o que levou a Desempenho Assessoria a franquear o próprio negócio? Sim. Na verdade, o fato de desenvolver um projeto para franquear uma empresa, principalmente a nossa, falando, na verdade, poxa, mas franquear o próprio negócio, então, na verdade, assim, a gente acompanha uns clientes no dia a dia, que são os clientes que, na verdade, a gente já trabalha, que a gente desenvolveu desde a formatação, desde o projeto, que a pessoa tinha uma empresa e queria, de fato, chegar a se tornar uma franquia. Então, analisando esses clientes, a gente começou a perceber uma necessidade de mercado, que hoje o mercado ele é muito procurado em produtos, e algumas empresas em relação a serviços, mas são poucas.
né? A gente a gente viu nisso um nicho de mercado, até pelos próprios clientes, de querer entender exatamente o que a gente fazia, de entender um pouco mais como que era a questão financeira de um projeto de assessoria, né? Como que a gente trabalhava. E, na verdade, foi uma demanda crucial. Nós precisávamos, na verdade, também expandir, né? Hoje a gente tem uma relação ao faturamento que a gente percebe que, na verdade, é muita procura em relação ao serviço prestado, né? E a gente, na verdade, com uma estrutura, quem trabalha com franquia hoje sabe disso, mas assim, chega um determinado momento que você com uma estrutura, por exemplo, em São Paulo, como é a nossa, fica extremamente difícil você conseguir apoiar clientes que estão em outros estados, que estão em outras regiões, inclusive até em outros países. Então, é um caminho natural trabalhar com franchising, né? Desenvolver franquias do nosso modelo de negócios. Isso porque, simplesmente pelo formato, nós conhecemos muito bem o que fazemos, né? E, às vezes, até entendemos que o nosso processo é um processo que está mais prático do que até um cliente que vem nos procurar para desenvolver um projeto de franchise. Então, decidimos que esse era o momento, né? Tínhamos as ferramentas, já estávamos madurados para isso e por isso viemos agora trazer o projeto para o mercado. Muito bom. Agora, Márcio, como é que funciona esse modelo de negócio? Como é que é franquear uma empresa especializada em franquear outras empresas? Perfeito. Bom, o modelo de negócios ele é desenvolvido da seguinte forma. O franqueado, né, que vai trabalhar conosco, que vai comprar uma franquia da Desempenho Assessoria, é uma pessoa que ele vai desenvolver primeiro a busca desse cliente na região, num perímetro pré-definido, né? Como que é o desenvolver a busca? Analisar uma empresa madura, uma empresa que, na verdade, tem esse interesse em se tornar uma franquia. Normalmente é uma empresa que já tem em torno de 3 a 5 anos, né? Já tem um formato já madurado, né? E essa empresa, todas as empresas, na verdade, dentro desse perfil, buscam o quê? Expansão. Essa expansão é uma consequência de um trabalho que foi desenvolvido e, por isso, a venda do know-how. Então, nesse momento, o nosso processo, o franqueado, ele é desenvolvido para buscar essas empresas, chega até um determinado momento da formatação, toda essa formatação é feita conosco, a nossa estrutura que desenvolve todo o processo, né? O processo é feito com a estrutura nossa. Então, o franqueador, na verdade, ele faz a prospecção desse cliente, ele coloca esse cliente para a gente faz o desenvolvimento do cliente, monta toda a estrutura para o cliente. E a partir disso, o franqueado também participa no quê? Ele participa também na implantação. Então, ele vai participar no processo, ele vai entender como que é o ciclo de uma empresa se tornar uma franquia. Entende desde o processo, por exemplo, da circular de oferta de franquia, o modelo de contrato, como funciona o manual de implantação, o manual de operação, né? O que é previsto em relação ao atendimento para uma empresa que quer se franquear. E isso tem um processo que eu considero muito importante na nossa prestação de serviço. Quando a empresa está formatada, ela definiu todo o processo, ela está pronta para começar a vender, ela está pronta para começar a desenvolver sua rede, né? Trazer franqueados para essa rede desenvolvida. Nós acompanhamos esse processo também com o nosso franqueado. Então, ele vai ajudar também, além de toda a formatação, né, do processo, ele vai também no mercado ajudar a prospecção de interessados para esse projeto, ou seja, um cliente que ele acompanha sempre, desde a formatação, né, desde da franquia pronta para ser desenvolvida, até a busca de interessados para aquisição, né? Então, é um cliente que ele acaba conquistando e desenvolvendo a longo prazo. Muito bom. Para você que está acompanhando aí a gente agora, ligou aí na internet, a gente está batendo um papo com o Márcio Roland, ele que é sócio-diretor da Desempenho Assessoria, e a gente está falando aqui sobre franquia de assessoria, né? Bom, Márcio, então basicamente o perfil do franqueado é uma pessoa que tem uma habilidade comercial, uma habilidade de desenvolver oportunidades de negócio, prospectar empresas potenciais para desenvolver um trabalho de expansão através de franchise. E além disso, um perfil de implantação de projetos. Exatamente. Então, na verdade, assim, o perfil ele é
muito baseado numa pessoa que tenha aí uma experiência administrativa, tenha um tino comercial, né? Isso de fato é importante. E nós consideramos assim, em relação ao perfil, uma pessoa que queira participar do processo interno de empresas. Então, assim, são inúmeros a variável de mercado, né? A gente tem empresas de serviços, de produtos, né? Tem uma variedade muito grande. E o que a gente acha interessante para uma pessoa que quer se franquear com o desempenho é aquela pessoa que tem interesse também de conhecer outros mercados. Por quê? Quando a gente parte para um processo de desenvolver uma empresa em franquia, precisa se estudar muito bem o mecanismo, entender se ela tem todas as ferramentas necessárias para se tornar uma franquia, conhecer a parte estrutural da empresa, ou seja, na verdade a parte íntegra dela, né? Conhecer se ela de fato ela tem uma estrutura para conseguir se tornar uma franquia. Então, o que eu considero em relação ao perfil é uma pessoa que seja proativa, que tenha interesse em conhecer esse modelo de estrutura e, óbvio, trabalhar com prestação de serviços, né, que é o foco exatamente do negócio, mas seria praticamente esse o perfil. Muito bom. Das várias opções de empresas de serviço e algumas de consultoria, como o franqueado que tem interesse em trabalhar em projetos dessa natureza, eu queria que você esclarecesse um pouquinho. Quais são os diferenciais de trabalhar nesse tipo de atividade em relação a outros serviços que existem no mercado? Bom, perfeito. Os diferenciais. Alguns diferenciais são importantes para quem quer hoje investir numa franquia. Primeiro, que oferece uma posição de se trabalhar num dos mercados de um faturamento muito forte, né? O fechamento do ano passado é um mercado de mais de 100 bilhões. Né? Então, é muito dinheiro dentro de um posicionamento de maduração e de estrutura. O que a gente vê em relação a isso? O diferencial, na verdade, você desenvolver primeiro que é um projeto novo, né? É um projeto inovador. É uma definição que o custo estrutural não é um custo estrutural muito alto, porque não demanda de produto, né? Como se diz, é um serviço. Um escritório, uma sala comercial, é possível você ter uma empresa de assessoria em franchise. Outra coisa que nós consideramos importante, entender um mercado que na verdade está em pleno crescimento. Não é um mercado, por exemplo, que existe sazonalidade. Por exemplo, eu vou citar um exemplo simples, mas assim, se é uma empresa que trabalha com um produto que tem uma sazonalidade de baixa, na própria rua você tem uma outra empresa que tem interesse também de estar se franqueando, de se tornar uma franqueadora, e é um mercado totalmente paralelo. Então, assim, a gente não tem um índice muito baixo de trave de mercado, ou catraca, um determinado momento que o mercado para de crescer. Né? A gente percebe hoje, pela nossa experiência, a força que tem esse mercado, a força que está se adquirindo. Né? Então, eu acredito que esse é um diferencial. Trabalhar numa área que é um mercado em crescimento, com certeza se torna um diferencial perante aos outros mercados de negócio. Muito bom. Márcio, vamos falar um pouquinho dos números do negócio. Qual é o investimento previsto para abrir uma franquia desse tipo? E os recursos necessários, isso pode ser home base, de home office, ou tem que ter um escritório próprio? Fala um pouquinho dos números e até o retorno do investimento. Sim, perfeito. O investimento hoje num projeto de esporte, a gente está lançando, né? Eu queria deixar também muito claro que é o lançamento do projeto agora. Esse projeto ele tem 2 anos, né, de acompanhamento até se tornar um ponto positivo para a gente fazer o lançamento, né? Agora que nós entendemos que estamos incorporados para fazer essa estrutura. Em relação a valor, o investimento hoje de uma franquia de esporte é um investimento total de R$30 mil, é um investimento inicial. Com base nesse investimento, ele é baseado na estrutura física. Essa estrutura física é um escritório, né? Então, na verdade, é um escritório com um padrão de comunicação, onde a pessoa vai desenvolver uma sala de reunião, vai desenvolver uma sala operacional, né, para fazer o atendimento. Por que o custo operacional também é baixo? Hoje, nós utilizamos muitas ferramentas, né, para trazer esse desenvolvimento. Trazer os clientes para se tornarem franquias.
E muita coisa está relacionada, por exemplo, à internet, muita coisa, por exemplo, envolvida com e-mail marketing, né? Com ferramentas de gestão, com sistemas CRM. Então, o modelo de negócios ele é muito baseado nisso. Para quê? Para ter um custo operacional baixo, né? E a lucratividade do modelo de projeto desse, ela chega a ser a 50% de valor de um projeto, né? Então, assim, na nossa experiência, a gente tem casos, por exemplo, de projetos aí formatados de 8 mil a 50 mil reais, por exemplo. Então, assim, é interessante porque, normalmente, se você depara com uma franquia, por exemplo, de produtos, ela tem um prazo de maduração, porque você depende de um volume de estoque, você depende de, primeiro, formatar uma carteira de clientes, para depois você começar esse ciclo comercial, né, da venda do produto e assim você reverter também o valor investido. Uma franquia nesse modelo de negócios, a gente tem casos, por exemplo, que a pessoa em 2, 3 meses ela consegue recuperar o investimento. Por quê? Porque é um projeto. Se ela fez o desenvolvimento do trabalho exatamente com o cliente que está ali acessível para esse modelo de negócios e tem uma estrutura voltada a um projeto, isso pode acontecer, por exemplo, dentro de 2, 3 meses o retorno do investimento, né? Porque é serviço, então o custo de fato é um custo operacional baixo. Muito bom. Márcio, a gente está chegando no finalzinho da entrevista. Bom, passou rápido, né? Sim. Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais essa oportunidade de negócio, como é que elas podem estar acessando? Perfeito. Podem acessar o site desempenhoassessoria.com.br, tá? E podem entrar em contato também conosco por telefone. Nosso telefone é o DDD 11 São Paulo, 4327-1978. Muito bom. Márcio, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa, pela inovação. Sim. E gostaria de ter você em outros programas. Eu que agradeço. O prazer é todo meu de estar aqui, apesar de estar um pouco nervoso, não estou acostumado com a TV, mas eu agradeço e estaremos aqui sempre quando convidados. Mas não parece, você passou a mensagem muito bem, realmente uma entrevista muito legal, muito didática. Tá de parabéns, então. Muito obrigado, agradeço. Legal. E para você que está nos acompanhando, obrigado por estar prestigiando o nosso programa, acompanhando a gente todas as terças-feiras, falando sobre oportunidades de negócio em franquia, falando com franqueadores, falando com franqueados, com consultores, com gente que é especialista no assunto. Não deixa de acessar o nosso portal. Vai lá no www.franquiasemfoco.com.br. Lá você pode encontrar dicas, orientações, testes de perfil, uma infinidade de materiais para você encontrar o negócio certo, a franquia certa para o teu perfil e para o teu sonho. Mais uma vez, obrigado por estar nos prestigiando. Tenha uma ótima semana e até a próxima terça, se Deus quiser. Até lá.